Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mini curso de MATCAD básico que será realizado pelo PET do curso de Engenharia Elétrica da UFC Campus Sobral. Esse curso será ministrado por 2 alunos, que são integrantes do PET. O primeiro é o Cauã Magalhães, meu colega, e eu, Pedro Lima. O intuito desse curso é mostrar aos alunos como utilizar o MATCAD ao decorrer de sua graduação, visto que ele possui diversas ferramentas matemáticas e de simples utilização. Bem, esse será o software que será utilizado nesse curso, o MATCAD 15.0, e aqui em cima já podemos ver a barra de comandos, na qual possui o comando arquivo, onde você pode mexer no arquivo que você está utilizando, por exemplo, criar um novo arquivo, abrir um arquivo que você já possui no seu computador, ou fechar o arquivo atual, além de salvar e imprimir. Além disso, possui essa barra de editar que também é muito utilizada, já que possui os comandos de cortar, copiar e colar, além do comando de desfazer e avançar algum comando que você tenha feito ao decorrer do seu projeto. Também tem a barra de view, que é só para que você possa configurar o que você quer na tela do programa. No momento não vamos lidar com isso agora, vamos deixar para o decorrer do curso. Esses 2 primeiros comandos são que vocês precisam saber logo de início. Aqui mais para baixo é possível ver alguns atalhos dessa barra de comandos, que são o arquivo, o abrir, salvar, imprimir, além do recortar, copiar, colar, desfazer e avançar. Além disso, também é possível configurar o zoom da página nessa opção. Vamos deixar para 100 mesmo, que já é o padrão. Primeiramente, vamos começar inserindo um texto no programa. Para isso, é preciso você selecionar o local onde você quer colocar o texto, visto que o MATCAD é como se fosse uma folha em branco. Você pode selecionar qualquer lugar dessa folha para adicionar qualquer coisa que você queira a seu arquivo. Por exemplo, se eu quiser adicionar o texto aqui, basta eu selecionar e o MATCAD ele te dá a opção de você simplesmente digitar. Só que, caso você digite um texto desta forma aleatória, esse texto ele será guardado pelo programa como se fosse uma variável. Para inserir apenas um arquivo de texto, que eu vou selecionar segurando o mouse e arrastando, e vou excluir. Isso que eu acabei de selecionar, ele é visto pelo programa como uma variável e não um texto. Então, como não estamos interessados ainda na variável, eu vou excluir, selecionando e apertando Delete. Mas como eu quero um texto, eu preciso ir na opção de aperto Shift e aspas. Nisso eu vou ter esse quadradinho onde eu posso adicionar o texto que eu queira. Bem, eu vou adicionar aqui mini curso de MATCAD. Bem, aqui é possível ver que você pode alterar o tamanho do balão do texto. Isso no caso não é tão importante assim, mas caso o texto fique muito grande ou algo assim, você pode mudar o tamanho. Selecionando nas bordas, você pode mover para qualquer lugar que você queira. Esses quadradinhos pretos é justamente para você conseguir modificar o tamanho dessa barra de texto. Bem, já na barra de texto é possível você formatar o próprio texto. Para isso, você pode vir aqui. Aqui você seleciona o estilo do texto, assim como é possível ver lá no Word. Por exemplo, se eu quero um texto configurado como um parágrafo, título ou subtítulo, basta eu selecionar aqui. No caso, eu vou deixar como normal mesmo. Aqui eu posso selecionar a letra que eu quero no texto. Bem, a gente usa muito o Times, mas você pode selecionar qualquer letra que você queira, não existe padrão para isso.
Aqui você já pode ver que quando eu seleciono o Times, ele acabou mudando a letra do texto. Além disso, eu posso também aumentar o tamanho, deixar em negrito, itálico, sublinhado. Isso é muito parecido com o que fazemos no Word. Não tem tanto segredo. Aqui eu posso alinhar, deixar alinhado ao centro, alinhado à esquerda ou alinhado à direita. Além de também ser possível colocar pontuação, tanto a pontuação com símbolo quanto com números. E outra ferramenta bem legal é essa de você redigir um texto ou superescrito ou sobrescrito. Por exemplo, caso eu selecione o superescrito, eu posso adicionar um texto acima desse texto que eu havia feito. Bem, aqui, esse texto que eu selecionei e coloquei subscrito, ele ficou acima do texto anterior. Eu poderia ter colocado subscrito, no caso eu coloquei sobrescrito no outro. Se eu colocar subscrito, ele ficaria abaixo do texto anterior. Por exemplo, caso esteja assim, eu posso colocar um texto selecionando superescrito. Esse texto estará acima do texto anterior. Caso eu queira um texto normal, basta eu não selecionar nenhuma dessas duas opções. Caso eu queira um subscrito, basta selecionar subscrito e escrever. Bem, para inserir o texto é simples. Como eu já disse, é só colocar Shift e aspas. E selecionar o texto que você queira e formatar da maneira como você preferir. Desculpem aqui a confusão com os textos, é que eu queria mostrar para vocês mais ou menos como se formata o texto aqui no programa. E é bem simples, basta selecionar onde você quer o texto, adicionar o balão de texto usando Shift aspas, selecionar digitar o texto que você quer, mini curso de MathCAD, aula 1, e formatar usando essas ferramentas aqui nos atalhos. Fica algo bem semelhante ao que é feito no Word, não tem tanto segredo. No caso eu vou colocar MathCAD aula 1, negrito sublinhado e com um tamanho um pouquinho maior. Aqui, como o balão de texto está pequeno para o tamanho da letra, ele acaba levando lá para baixo. Mas se eu aumentar um pouco o tamanho do balão, ele vai ficar aqui numa linha só. Eu vou excluir esse texto antigo, porque eu não vou mais usá-lo. E agora que eu já mostrei como adiciona texto no programa, eu vou mostrar como adicionar equações. Existem dois métodos bem simples de fazer isso. O primeiro é simplesmente digitando as equações aqui no programa. Bem, eu seleciono onde eu queira e digito, por exemplo, caso eu queira somar números ou subtrair, eu coloco a própria equação. 2 menos 5 mais 1. O programa já vai entender isso como sendo uma equação, mas para mostrar o resultado é preciso que eu digite o igual após isso. Quando eu digito igual, ele já calcula automaticamente o resultado, que aqui no caso é menos 2. Para multiplicação e divisão é algo bem parecido. Lembrando que a multiplicação é feita com asterisco. E a divisão feita com a barra inclinada para a direita, que fica junto do ponto de interrogação. Que já botou em forma de fração para simplificar mais. Após isso, basta apenas eu colocar o igual e ele já calcula para mim. 2 vezes 6, 12, sobre 4, 3. Você pode colocar também equações envolvendo multiplicação e soma juntas, mas lembrando a maneira como você queira, por exemplo. Se eu quiser essa equação aqui, não tem problema, o programa já vai identificar para mim e calcular. 2 mais 3 quartos. Outra maneira de adicionar equações é utilizando a calculadora. Para tornar a calculadora visível, basta apenas que eu venha aqui na opção calculadora e clique nela.
Enquanto ela estiver selecionada, ela vai ficar aqui no texto. Para tirar ela, basta apenas digitar aqui no X ou reapertar lá de novo. Bem, a calculadora já tem algumas funções estabelecidas. E nessas funções, nessas operações, eu também tenho aqui alguns atalhos que eu posso utilizá-las. Por exemplo, a multiplicação, como eu mostrei, ela é o asterisco. A divisão é a barra inclinada para a direita. Fatorial é apenas o ponto de exclamação. E por aí vai. Bem, se eu quiser a mesma equação que eu fiz aqui primeiro, usando a calculadora, basta apenas eu colocar 2 menos 5 mais 1 e colocar o igual. É a mesma coisa. Não tem segredo. Por exemplo, 2 mais 3 dividido para 4. Só que aqui tem outras opções também que são mais intuitivas. Que você pode usar, por exemplo, o π, que você pode usar o atalho Ctrl Shift P, ou apertar aqui na calculadora, ele já vai direto. O exponencial também. Aqui quando eu adiciono o exponencial, ele vai me dar a opção de colocar o número a qual está elevado. Se eu quero simplesmente o valor do exponencial, eu coloco 1. Se eu quero ele ao quadrado, 2, 3. Aqui também tem a opção de raiz. Aqui no caso, como adicionei após 1, ele vai estar multiplicando 1. Aí eu posso adicionar. Tem a raiz quadrada e a raiz enésima. E aqui não tem tanto segredo. A única diferença do ponto calculadora normal é basicamente esse igual aqui, que tem os dois pontos antes. A diferença dele para o outro igual normal é que esse igual ele se refere a variáveis. Quando eu estou setando alguma variável, eu utilizo esse igual. Por exemplo, se eu disser que A ela é igual ao exponencial, então eu utilizo essa equação. Aí deste modo, A estará sendo uma variável e o valor de A é o E. Mas se eu estiver apenas usando equações comuns, eu simplesmente digito os valores, a operação que eu queira e o igual normal. Ele já vai calcular para mim diretamente. Além disso, eu posso alterar também a unidade dos valores do resultado. Por exemplo, caso eu queira utilizar valor como sendo aceleração, atividade, ângulo, torque, velocidade. Aqui lembrando que ele está no SI. Aqui eu vou selecionar a unidade. Por exemplo, a unidade de aceleração só tem uma. Mas os ângulos eles podem ser em graus, radiano, revoluções. Mas eu não vou alterar isso por enquanto não. Vou deixar como adimensional mesmo. Ok. Opa. Aqui eu errei, basta eu voltar. Volto de novo. Coisa é só digitar de novo. Pronto. Ele já calculou para mim. Bem, para essa primeira aula é mais ou menos isso que eu queria mostrar a vocês. A partir da segunda aula já vamos ver como fazer equações e declaração de variáveis.